Olá, boa noite a todos. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos e sobre todos. Sou o pastor Mike, da Igreja Cristã Evangélica de Florianópolis, e quero deixar uma palavra do Senhor para o teu coração. Eu quero meditar contigo nessa noite em Atos, capítulo de número 12, olhando para esse texto e compreendendo que mesmo quando as coisas fogem do nosso controle, e não é difícil disso acontecer, muitas vezes nós olhamos à nossa volta e percebemos que não podemos fazer absolutamente nada diante de algumas circunstâncias. Percebemos o quão limitado nós somos. Nós podemos olhar para Atos capítulo de número 12 e perceber que mesmo quando tudo foge do nosso controle, quando nós não podemos fazer absolutamente nada, as coisas continuam rigorosamente no controle de Deus. Então, esse texto de Atos, capítulo de número 12, nos mostra três certezas, três maravilhosas certezas que nos encorajam em tempos difíceis. A primeira certeza, ela se encontra do versículo 1 ao 4 de Atos 12. A primeira certeza que nós encontramos nesses versículos é que Deus vê as nossas tribulações. Pode até parecer que não, pode até parecer que nós estamos sozinhos, mas esse texto, esses 4 versículos nos deixa claro que Deus vê as nossas tribulações. O próprio Jesus nos deu essa certeza, não em apenas um versículo, mas em vários versículos, né? Dentre esses muitos versículos, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 28, o Senhor olha para os seus discípulos e diz: eis que estou convosco, não somente nos dias bons, mas também nos dias ruins, em todos os dias, até a consumação do século. Atos 12 nos mostra que o rei Herodes estende as mãos sobre a igreja de Jesus Cristo com um único propósito, diz o versículo de número 1 de Atos 12. Maltratar a igreja de Cristo, perseguir, fazer um mal para a igreja de Cristo. E tendo feito isso, o verso de número 2 diz que Herodes mata Pedro, matou a espada, mata Tiago, matou a espada Tiago, irmão de João, e ele, percebendo que isso agradava aos judeus, isso fez com que os judeus ficassem alegres, satisfeitos, ele continuou mandando prender também a Pedro. Não satisfeito com a morte de Herodes, ele continuou essa perseguição sobre a igreja de Jesus Cristo. Então nós percebemos que é um contexto em que foge totalmente do controle da igreja do Senhor. É um contexto em que os irmãos não podem fazer absolutamente nada se não recorrerem àquele que tem o controle de todas as coisas e aquele que vê todas as nossas tribulações, aquele que está conosco em meio a todas as tribulações, aquele que disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Aquele que disse que estava conosco todos os dias e de fato e de verdade ele se encontrava com os irmãos e também se encontra comigo e contigo, com todos os cristãos de todas as épocas, de todos os tempos. Em momento algum ele nos abandona, jamais nos deixa. O verso de número 4 diz que ele, havendo prendido Pedro, o entregou a 4 quaternos de soldados, ou seja, 16 soldados, para ter a plena certeza de que Pedro, de forma alguma, em hipótese alguma, ele conseguiria fugir, ele viesse a fugir dessa prisão. Atos capítulo número 5 nos mostra que o Senhor
milagrosamente já havia libertado os apóstolos. Então, acredito eu que certamente Herodes tinha escutado, havia ouvido sobre essa libertação dos apóstolos e ele não queria que novamente isso acontecesse. Então ele prende Pedro, coloca esses 16 soldados em turnos diferentes para que Pedro de forma alguma, de modo algum viesse fugir, querendo apresentá-lo depois da Páscoa, certamente com o intuito de também matar Pedro. É interessante que o versículo de número 5 nos mostra que enquanto a igreja está passando por essa tribulação, por essa perseguição, por isso que foge do controle da igreja, é interessante o que a palavra do Senhor fala, o que a palavra do Senhor nos diz que a igreja estava fazendo. A igreja não está acovardada, a igreja não está pensando em desistir da fé, a igreja não está recorrendo a outras possibilidades, a igreja corre aos pés do Senhor, a igreja corre para o Senhor. Olha o que diz o verso de número 5, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Então, nós vemos aqui a segunda certeza. A primeira é que Deus vê as nossas tribulações. A segunda é que Deus ouve as nossas orações. Do versículo 5 ao versículo de número 17, nós vamos ver como Deus, o nosso Deus, que nos ordena, que nos ensina, que nos chama a oração, que nos convoca a orarmos a Ele, a dependermos dEle em todo o tempo, como a igreja compreendeu quem era Deus e o que Deus poderia fazer por eles neste momento. Então, meus irmãos, que em meio às nossas tribulações, que quando as circunstâncias fugirem do nosso controle, quando nós percebemos a nossa impotência, a nossa fragilidade, a nossa fraqueza, que nós venhamos ter essa mesma atitude que os irmãos da igreja de Atos, que os irmãos aqui da igreja de Atos, capítulo número 12, tiveram. Atitude de não entrar em pânico, de não entrar em desespero, mas entrar em oração, de nos aproximarmos do Senhor e crermos que Deus vai fazer a vontade dEle. Crermos que Deus é soberano, que Ele está no controle absoluto de todas as coisas. É interessante que o fato da igreja perceber que Tiago havia morrido e certamente a igreja estava orando também por Tiago, isso poderia ter levado os irmãos a desanimarem e a não orarem mais. Mas os irmãos têm a plena convicção de que Tiago morreu e ele não morreu porque o Senhor não teve poder para libertá-lo. Ele morreu porque o Senhor o tomou para si, porque o Senhor o chamou. Ele morreu porque assim o Senhor quis. Se o Senhor não quisesse, o Senhor tinha o libertado. Nós compreendemos que Deus é soberano, tanto para libertar da morte, como libertar por meio da morte. Nós compreendemos que, pela fé, olhando para o livro de Hebreus, pela fé alguns foram libertos de circunstâncias terríveis, mas pela fé, pela mesma fé, o livro de Hebreus diz que alguns foram cerrados ao meio. Então, nós compreendemos que Deus ele é soberano e que a vontade dele sempre é feita, sempre é realizada. E olhando para essas circunstâncias, nós seguimos orando, certos de que a vontade do Senhor é o melhor. Deus pode nos libertar da morte, como pode nos libertar
por meio da morte. Foi o que aconteceu com Tiago. Os irmãos, compreendendo o contexto, isso não levou os irmãos a desistirem, a esmurecerem na oração, mas isso levou os irmãos a continuarem a orar, a fazerem oração contínua em favor de Pedro. O verso de número 6 diz que quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, Pedro está tendo também uma atitude muito interessante. Quando Herodes vai apresentar ele, ou seja, Pedro está preso, acredito eu que por volta de 7 dias, era o período que acontecia essa festa dos pães ázimos, e depois da Páscoa ele está com a ideia de apresentar Pedro, certamente com o intuito de matar Pedro também. É interessante a atitude que Pedro tem no verso número 6. Pedro não está em pânico, Pedro não está reclamando, Pedro não está preocupado, ansioso, Pedro não está desesperado, se descabelando. O texto mostra que Pedro está dormindo entre 2 soldados. Além de estar dormindo entre 2 soldados, ele está algemado com 2 cadeias, com 2 algemas. E os guardas estão diante da porta, guardando a prisão, diz o verso de número 6. E eu pergunto, o que está levando Pedro a dormir diante dessa circunstância? O que nos leva a dormir, a descansar, quando nós nos encontramos em uma situação semelhante à de Pedro? Em uma situação onde tudo fugiu do nosso controle, onde nós não sabemos o que fazer. Certamente Pedro já havia orado, e o que leva ele a dormir, acredito eu, que é a plena confiança de que Deus é soberano e de que nada vai acontecer com ele senão a vontade do Senhor. Absolutamente nada vai acontecer com ele que o Senhor não o queira. A plena confiança de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu acredito também que o que levou Pedro a descansar, a dormir aqui, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que o Senhor, em um dado momento, chamou Pedro e falou que Pedro deveria apacentar as suas ovelhas. E falou que Pedro seria usado pelo Senhor. E falou que Pedro seria alguém que cuidaria, que apacentaria as ovelhas do Senhor. Então eu compreendo que o que está levando Pedro a descansar aqui também é o lembrar das promessas de Jesus Cristo, o chamado de Jesus para a sua vida. Então o que vai nos levar a descansar, a dormir, a descansar no Senhor, é o olharmos para a palavra de Deus e compreendermos as promessas do Senhor. É olharmos para a palavra de Deus e compreendermos quem Deus é e quem nós somos. Que tem circunstâncias que de fato e de verdade nós não podemos fazer absolutamente nada se não descansarmos do Senhor e falar: Senhor, seja feita a sua vontade. Meu irmão, minha irmã, olhe para a palavra de Deus. Compreenda quem é Deus. Compreenda quem você é olhando para a palavra do Senhor. Compreenda as promessas de Deus na sua palavra. E vá dormir, vá descansar no Senhor. A palavra de Deus mostra que o Senhor ouve as nossas orações. E o verso número 7 deixa muito claro isso. O verso número 7 diz que sobreveio o anjo do Senhor e resplandece uma luz na prisão. E ele toca em Pedro e desperta Pedro, dizendo: levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias.
É muito interessante nós olharmos para esse texto aqui e perceber a soberania de Deus caminhando junto com a responsabilidade humana. O anjo do Senhor o desperta, chama Pedro a uma responsabilidade, dizendo: levanta-te depressa. Nós vemos também no verso número 8, ele dizendo: cinge-te, te cobre e ata as tuas sandálias. E Pedro assim o fez. E disse mais: lança às costas a tua capa e segue-me. Responsabilidade de Pedro. Deus poderia fazer tudo isso? Poderia. Milagrosamente calçar as sandálias, milagrosamente colocar a capa, né? Cobrir Pedro e fazer com que Pedro saísse dali milagrosamente. Mas nós vemos aqui que Deus é soberano e que nós somos totalmente responsáveis. O texto nos mostra que quem tirou as cadeias das mãos de Pedro não foi Pedro. As cadeias foram tiradas pelo Senhor. O texto diz que ele chama ele à responsabilidade, dizendo: levanta-te, e imediatamente caíram das mãos as cadeias. Então aquilo que nós não podemos fazer, o Senhor vai fazer. Aquilo que nós temos que fazer, nós devemos fazer. Nós devemos caminhar com essas duas verdades encontradas na palavra de Deus. Deus é soberano, totalmente soberano. Aquilo que nós não podemos fazer, Deus há de fazer. Mas aquilo que nós podemos e devemos fazer, nós não devemos nos omitir. Percebemos também no verso número 9, que Pedro saindo seguia e não sabia que era real. Pedro tem a impressão de que está tendo uma visão, uma alucinação, que está sonhando, né? Ele imaginava que estava tendo alguma visão, diz o verso número 9. O verso número 10 diz que quando passaram a primeira e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro e novamente nós vemos a soberania de Deus, a ação de Deus. A porta de ferro que dá para a cidade, e a porta abriu por si mesma. O Senhor age, o Senhor fez com que essa porta se abrisse. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O verso 11 diz que Pedro, tornando em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Pedro compreende toda a situação, toda a circunstância, e ele glorifica o Senhor. Ele compreende que aquilo não aconteceu de outra forma, senão porque o Senhor agiu, porque o Senhor veio de encontro à vida de Pedro e o Senhor o libertou. O verso número 12 nos mostra que Pedro, considerando nisso, ele foi até a casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Então, João Marcos, juntamente com a sua mãe, emprestavam a casa para que a igreja se reunisse, para que a igreja orasse, para que a igreja estivesse cultuando ao Senhor. E o verso número 13 diz que Pedro bate na porta do pátio, uma menina chamada Rode vem ao encontro dele, sai ao seu encontro, e ela conhece a voz de Pedro e de alegria, é interessante esse texto aqui, que ela fica tão maravilhada, tão alegre, que ao invés de ela abrir a porta, ela sai correndo e vai anunciar aos outros que Pedro estava ali na porta. O verso número 15 diz que os irmãos não acreditam. Os irmãos olham para Rode e dizem: tu estás louca, tu estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e os irmãos diziam que era o seu anjo que estava ali. Acreditavam que Pedro já tinha morrido e que o que havia aparecido ali não era Pedro coisa nenhuma, era o anjo dele. O
O verso número 16 diz que Pedro perseverava em bater e quando abriram, viram-no e ficaram espantados. Deus é um Deus que nos surpreende. Deus é um Deus que nos deixa espantados. Deus é um Deus de maravilhas. Deus é um Deus que age, que ouve as nossas orações, meus irmãos. É muito interessante também nós olharmos para esse texto e percebermos que no momento em que Pedro é liberto, ele poderia ir para qualquer outro lugar, não querer mais saber de estar junto com a igreja, uma vez que a igreja estava sendo perseguida. Mas nós vemos que ao invés de Pedro ir para longe da igreja, ele vem para estar junto com a igreja. Pedro compreende a necessidade de estar juntos com o povo de Deus, com perseguição ou sem perseguição, em tempos bons ou em tempos ruins. É ordem do Senhor que nós estejamos caminhando juntos. É ordem do Senhor que nós estejamos congregando, vivendo em igreja, orando uns com os outros e uns pelos outros, vivendo em comunhão com Deus e em comunhão com os irmãos. Então, Pedro vai ao encontro dos irmãos, testemunha dos feitos do Senhor, daquilo que o Senhor fez na vida dele. Eu acredito que essa deve ser a nossa atitude. Em tempos bons ou em tempos ruins, reúna com os irmãos, caminhe com o povo de Deus, não deixe de congregar, não deixe de amar a Deus, mas também não deixe de amar a igreja de Jesus Cristo. Você sozinho, você não é igreja. Você sozinho, você não vai muito longe. Você sozinho, você desanima. A palavra do Senhor deixa claro que é melhor serem dois do que um. A palavra do Senhor deixa clara essa necessidade de estarmos caminhando com o povo de Deus, louvando e bendizendo ao Senhor. Que o congregar, que o caminhar com o povo de Deus seja para mim e para você motivo de alegria. Que nada venha tirar o prazer de estarmos caminhando com o povo de Deus. O verso número 17 diz que Pedro testemunha, anuncia aquilo que o Senhor fez na vida dele, tirando da prisão, glorificando ao Senhor, né? E ele pede que aquilo fosse anunciado para outros irmãos também. E saindo, partiu para outro lugar. O que nós compreendemos aqui? A necessidade de testemunharmos aquilo que o Senhor tem feito em nós e também através de nós. Eu acredito que Pedro testemunha aqui o que o Senhor fez na vida dele com o propósito de que os irmãos não orassem mais com relação a isso, não estivessem mais orando em relação a essa necessidade específica, né? Para que os irmãos se alegrassem, percebessem que o Senhor ouve as nossas orações. Terceira e última certeza que nós devemos ter, maravilhosa certeza que nos encoraja em tempos difíceis, é que Deus lida com os nossos inimigos. Do verso 18 ao verso 25, nós vemos que o Senhor lida com Herodes. Quando nós olhamos para o livro de Atos, nós percebemos também que Saulo, em um contexto também de perseguição da igreja do Senhor, Saulo está perseguindo a igreja, o Senhor vem ao encontro dele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E nós percebemos que Saulo ali ele não está perseguindo Jesus diretamente. Ele está perseguindo a igreja. Então nós compreendemos que perseguir a igreja de Jesus Cristo é o mesmo que perseguir o próprio Jesus. Perseguir a igreja, intentar o mal contra a igreja do Senhor, é o mesmo que está perseguindo o próprio Jesus Cristo.
E é exatamente isso que Herodes está fazendo. Nós vemos que Herodes, versos 8 e 19, nos mostra que houve um alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. O que aconteceu com Pedro, afinal? Para onde foi Pedro? Eles não compreendem. E Herodes o procurou e não achou, e foi feita uma inquirição. E feita essa inquirição, os guardas que estavam no turno em que Pedro fora liberto, eles foram mortos, eles foram justiçados. Era isso que acontecia nesse tempo, nesse contexto. Se um guarda estivesse cuidando de um prisioneiro e esse prisioneiro viesse fugir, o que acontecia com esse guarda? Ele pagava com a própria vida. Foi exatamente isso que aconteceu com os guardas que estavam no turno em que Pedro fora liberto pelo Senhor. Nós vemos do verso 20 ao verso de número 25 que Herodes estava irritado e há uma discussão, há algo relacionado à política, entre outros líderes ali, né? Ele está irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses vindo de comum acordo a ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E o verso número 21 diz que num dia designado, Herodes está vestido com as vestes reais, está sentado num tribunal, e Herodes faz então um discurso, e quando ele está fazendo esse discurso, o verso 22 diz que o povo começa a exclamar: é voz de Deus e não voz de homem. É voz de Deus e não voz de homem. Herodes, ao ouvir isso, era comum entre esses líderes desse contexto, se acharem Deus, se acharem o Todo-Poderoso, aquele que tinha o controle de todas as coisas. Ele aceita esse louvor. Ele se acha Deus, ele acha que é alguém que tem o controle de todas as coisas. E o verso 22 diz que o povo exclama em voz alta, é voz de Deus e não de homem. E o verso 23 diz que no mesmo instante, o anjo do Senhor fere Herodes, pelo motivo de que ele não deu glória a Deus, ele recebeu a glória que pertence somente a Deus. Ele não dá glória a Deus, e o texto diz que ele foi comido de vermes, ele morreu comido de vermes. John Stott, citando o historiador Flávio Joséfo, diz que Herodes ele demorou ainda 5 dias para morrer. Esses vermes desse contexto em que Herodes morre, em que ele é atacado por esses vermes, que o anjo do Senhor o fere, eles atacavam o intestino das pessoas e comiam a pessoa por dentro. Então foi exatamente isso que aconteceu. O texto dá a entender que Herodes morreu imediatamente, mas historicamente, John Stott, citando Flávio Joséfo, nos dá a entender que o expirou aqui, ele demorou ainda 5 dias. Não importa se ele morreu na hora ou se ele morreu depois de 5 dias, o que fica claro nesse texto aqui é que o Senhor lida com os nossos inimigos. O Senhor cuida da sua igreja. E o verso de número 24 nos mostra que a palavra de Deus ela crescia e ela se multiplicava.
Nada nem ninguém pode parar a igreja de Jesus Cristo. Nada nem ninguém pode acabar com a igreja de Jesus Cristo, exterminar com o povo de Deus. O verso 25 nos mostra que Barnabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém e levaram consigo a João Marcos. A obra de Deus cresce, o povo de Deus continua proclamando o Evangelho, a palavra de Deus cresce, Jesus Cristo continua sendo anunciado, o Evangelho de Jesus Cristo continua sendo difundido. Eu quero deixar essas 3 certezas para você nessa noite. Primeira certeza é que Deus cuida de nós em meio às tribulações. Você não está sozinho. O Senhor está contigo. Segunda certeza, Deus ouve as nossas orações. Não tenha medo. Ore em meio às tribulações, em meio às angústias. Terceira certeza, Deus lida com os nossos inimigos. Não pague o mal com mal. Vença o mal com bem. Coloque diante do Senhor todos aqueles que vêm contra você. O Senhor deixa claro em sua palavra que Ele é quem nos vinga. Ele deixa claro que dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Que Deus nos ajude a colocarmos em prática e a termos a sua palavra e a termos essas 3 certezas, a carregarmos conosco essas 3 certezas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, um bom final de semana a todos.